porque são muitos anos de insegurança jurídica, ninguém suporta mais tanta insegurança jurídica, tanto lobby, tanto no Congresso quanto no Judiciário. Isso está corroendo a base fiscal do Estado brasileiro, prejudicando as finanças públicas e com pedidos ilegítimos. É uma coisa que não teve nenhum resultado prático, só perdemos arrecadação por meio de lobby no Congresso, lobby aqui, lobby ali, e você vai destruindo, erodindo a base fiscal do Estado. Aí a primeira providência que pedem é não reajustar salário mínimo, é não contratar médico, é não criar universidade, enquanto uns poucos se beneficiam de emendas de parlamentar que foram aprovadas, sabe Deus como, sem nenhum critério, sem nenhum estudo técnico, sem nenhuma análise de resultado e que perduram aí indefinidamente. Então, centenas de bilhões de reais de prejuízo para o erário. Só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza, você tem o orçamento do MEC inteiro não tem um valor inferior ao que está sendo julgado. Mais da metade do Bolsa Família inteiro tem o valor do que está sendo julgado. E aí, ao invés da gente fazer uma política correta de apoio ao trabalhador, apoio às famílias, apoio às mulheres, a gente fica sustentando ineficiências econômicas. Isso tem que acabar. Não tem mais espaço para o Brasil fazer esse tipo de coisa. Ministro, o arcabouço tem sido bastante criticado no mercado e no Congresso pela falta de uma punição para o parlamento for descumprido. E já existem propostas de emendas para voltar a ter essa punição. É um ponto que o governo topa discutir, topa debater na tramitação? Olha, eu tenho ouvido esse tipo de comentário. Assim, ninguém pune o Banco Central por não cumprir meta de inflação. Assim, criminalizar, o que eu acredito é você ter regras que tornem a gestão mais rígida. Isso eu acredito que seja possível. Você vai tornando mais rígida a regra. Mas o resultado fiscal ele depende do Congresso, ele depende do Supremo, ele não depende só do Executivo. Esse julgamento de quarta-feira pode mudar completamente o horizonte fiscal do país. E não depende do Executivo. Entre outras medidas. Pega esse escândalo do juros sobre capital próprio, por exemplo. Bilhões que são drenados dos cofres públicos para beneficiar meia dúzia de empresas que fazem engenharia tributária em cima de um dispositivo legal que hoje está sendo abusado. E assim vai. A caixa preta que existe no Brasil é essa. É a maior caixa preta do Brasil. Entre o que está declarado na lei, quase 500 bilhões de renúncia, mais aquilo que não está, porque não é considerado renúncia, mas na prática são ralos que se abriram para drenar o recurso público, você está falando mais de 100 bilhões de reais. Dá quase 600 bilhões de reais que a União perde em nome do quê? Em nome de meia dúzia que fazem lobby no Congresso e no Judiciário. Ilegítimos. Se fosse uma coisa legítima, trata a luz do dia, não tem problema. Então o senhor é contra voltar algum tipo de punição, crime de responsabilidade? Criminalização, eu acredito, assim, eu não conheço nenhum país que criminalize, mas de ter uma regra robusta, nós somos os primeiros que estamos propondo isso. A regra clara. O que adianta você faz uma regra dura, tipo teto de gasto, e depois fica aprovando emenda constitucional, furando o teto? Então você percebe que é um faz de conta, entendeu? É melhor ter uma regra correta, uma regra sustentável, uma regra cobrável pela sociedade, mas não acredito que isso fará grande diferença. Mas, enfim, o Congresso tem a sua autonomia e certamente vai conversar com o Executivo. Os bloqueios preventivos também acabaram para cumprir a meta. Isso não gera uma insegurança? Os bloqueios preventivos... Que bloqueios preventivos? Para atingir a meta do resultado. É que bloqueio preventivo de cada 2 meses não funciona mal. É melhor você ter um fluxo contínuo em que você vai monitorando as despesas do que você ter um garrote que é outro faz de conta. Você acaba prejudicando a boa gestão dos recursos públicos ao invés de fazer uma gestão macroeconômica consistente. Entendeu?
Então, eu acho que o que é contínuo é melhor para fins de gerenciamento do orçamento. Só para confirmar, o JCP vai acabar, então vocês vão propor no segundo semestre o fim do JCP, justo sobre o capital próprio, que o senhor citou hoje? Nós mandei estudar porque é outra área que está tendo muito abuso. Tem empresas, para você ter uma ideia, que não tem mais lucro. Tem empresas muito rentáveis que não declaram lucro e, portanto, não pagam imposto de renda à pessoa jurídica. O que elas fizeram? Transformaram o lucro artificialmente em juros sobre capital próprio. Então, não pagam nem como pessoa jurídica, nem como pessoa física. Tem um caso aqui no CARF, não é por outra razão que o CARF é polêmico, porque só uma empresa tem um auto de infração de 14 bilhões de reais, por ter artificialmente inflado o seu capital e declarado juros sobre capital próprio para não pagar imposto de renda de pessoa jurídica. Essas coisas precisam ser explicitadas. Quando eu falo isso, eu não estou buscando uma controvérsia ou um ataque a quem quer que seja. Eu estou só dando transparência para as coisas que a sociedade brasileira precisa acompanhar. Essas coisas precisam ser acompanhadas pela sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira precisa saber para onde está indo o dinheiro dela. Quando vai um médico para algum lugar, uma professora, você fica sabendo. Por que quando você abre mão de 10 bilhões de reais de arrecadação, ninguém fica sabendo? Fica tudo escondido ali na caixa preta das renúncias fiscais. Isso precisa acabar. Agora, se tiver tudo transparente e ainda assim resolverem confirmar os benefícios, é uma decisão da sociedade às claras. Ninguém está escondendo nada de ninguém. O que eu estou defendendo é a explicitação dos beneficiários. Então, nós vamos ter um teste hoje, essa semana, um teste importante. É óbvio que o STJ é um tribunal superior, da maior respeitabilidade. Isso certamente vai acabar no Supremo Tribunal Federal, mas eu tenho certeza que é uma sinalização importante se nós vamos ter ou não um país transparente do ponto de vista do gasto tributário. Qual seria o impacto esse ano dessa decisão da STJ? O senhor acha que esse ano ingressa ou Eu estou menos preocupado com esse ano do que com o ano que vem, evidentemente, né? Porque a partir do ano que vem nós voltamos a ter um regime fiscal mais rígido, né? Do que esse carnaval que foi feito desde o ano passado. Mas isso tem um impacto muito, muito grande nas finanças públicas que, eu repito, estão sendo corroídas por uma série de dispositivos anômalos, completamente ilegítimos, que está corroendo a base fiscal do Estado. Qual é o país do mundo que subvenciona custeio? Eu não conheço nenhum exemplo de subvenção a custeio. Pois foi lá uma emenda lá, um jabuti que foi criado ali, criou um ralo de quase 90 bilhões de reais, prejudicando pequenos municípios, prejudicando pelo FPM, prejudicando os estados mais pobres pelo FPE, prejudicando os mais pobres com restrição orçamentária daquilo que deveria ter correção. Então são anomalias que precisam ser corrigidas, e eu penso que cada vez mais a sociedade vai ficar atenta a esse tipo de coisa. Nós chegamos no limite do que é possível. Não dá mais para contemporizar com esse tipo de prática. Ministro, o senhor acha que essas negociações, na verdade, essa implementação, instalação da CPI agora, com relação aos atos do dia 8 de janeiro, podem atrapalhar as negociações, as articulações com o Congresso em relação à aprovação do arcabouço? Eu acredito que não, pelo seguinte, está tudo tão claro o que aconteceu no dia 8, ninguém tem dúvida do que aconteceu no dia 8, do ponto de vista da tentativa de criar no Brasil um ambiente de ruptura institucional. Isso vai ficar cada vez mais claro. Não resta dúvida que houve uma tentativa vil de comprometer a democracia brasileira, e ainda que um ou outro servidor público possa ter errado na condução do processo de boa fé, a verdade é que a má fé está toda do lado dos derrotados. E isso vai ficar muito transparente. Tá bom? Valeu. Obrigada.